Tem uma hora da noite em que a casa inteira cala a boca, menos a sua cabeça que berra que você precisa terminar aquela coisa maldita. Só que você escolhe olhar para a parede branca por 20 minutos seguidos, fingindo que aquilo é meditação, só para não ter que abrir o arquivo. Você abre a aba do navegador com uma intenção muito clara. Era só checar aquela informação rápida, olhar o preço de uma bota ou ver se o pacote foi postado. Mas aí, num reflexo que você quase não comanda, o dedo digita outra letra, o polegar desliza a tela para cima com a mesma precisão de quem respira, e pronto. 35 minutos se evaporam. Nesse exato segundo, você não está produzindo nada, não está resolvendo nada e, ironicamente, também não está descansando. Você está parado num limbo esquisito, olhando para luzes coloridas, enquanto a água da pia acumula louça e a lista de coisas para fazer na sua própria casa te olha feio de cima do papel de pão. A gente chama isso de preguiça, de falta de foco, de cansaço crônico. Mas, se a gente for honesto por 3 segundos com o espelho, o nome disso é outro. É o vício perfeito da nossa época. Aquele que ninguém assume nos grupos de família e que a gente esconde até de si mesmo. E o mecanismo disso é fascinante e cruel na mesma medida. A procrastinação contemporânea não é a velha arte de empurrar as coisas com a barriga porque a gente é vagabundo. Não. É um estado de transe voluntário. Pense na cena. São 9:30 da noite de uma terça-feira comum. Você passou o dia inteiro resolvendo pepinos, respondendo mensagens, lidando com gente chata, resolvendo a burocracia invisível de existir. Você finalmente chega em casa, senta no sofá com a roupa do dia ainda, e o cérebro deveria desligar. Mas ele não desliga. Ele continua zumbindo, igual a uma geladeira velha com mau contato. É aí que o celular entra como um anestésico de farmácia barata. Você pensa, só 5 minutos para esvaziar a cabeça. 5 minutos viram 1h30. Nesse intervalo, você viu a vida de 3 conhecidos que você nem gosta tanto assim, aprendeu como se faz conserva de pepino na Coreia do Sul e leu 3 opiniões completamente inúteis sobre um assunto que você desconhecia até o sol se pôr. Quando você finalmente levanta para escovar os dentes, a sensação não é de descanso revigorante. É de ressaca. Uma culpa fina, gosmenta, que gruda na pele. Você gastou as suas últimas horas livres com algo que nem te divertiu de verdade. Você só usou o tempo para fugir do próprio tempo. É aqui que Baruch Spinoza, um filósofo holandês do século XVII que morava no quartinho alugado e ganhava a vida polindo lentes de óculos, acende uma luz incômoda na nossa cara. Spinoza tinha uma teoria fascinante sobre o que ele chamava de conatus, essa força interna, esse impulso bruto que todos nós temos de perseverar na nossa própria existência, de buscar o que nos expande e nos dá a potência de agir. Para ele, alegria não é um prêmio moral, é o aumento da nossa capacidade de fazer, de acontecer no mundo. Tristeza, por outro lado, é tudo aquilo que diminui a nossa potência, que nos encolhe, que nos paralisa. E agora olha para o seu hábito de rolar a tela infinitamente enquanto a vida passa na janela. Isso não é expansão. Isso é encolhimento voluntário. É a gente anestesiando o corpo porque tem medo do que vai encontrar se silenciar por 10 segundos. Spinoza dizia que nós erramos porque ignoramos as causas reais dos nossos afetos. A gente acha que está escolhendo o descanso, mas está, na verdade, fugindo de um desconhecido interno que grita lá no fundo. O que nos leva à nossa rotina mais íntima de sabotagem. Você já reparou na fisionomia de quem está procrastinando com maestria? A pessoa não tem cara de quem está aproveitando as férias em Búzios. Ela tem a testa franzida, o ombro duro, o pescoço curvado num ângulo de 90 graus em direção ao colo, parecendo um ponto de interrogação humano. A respiração é curta. Se alguém chega por trás e pergunta o que você está fazendo, você dá um pulo de susto, trava a tela do celular com uma agressividade desproporcional e inventa uma desculpa qualquer, como se estivesse escondendo um crime inconfessável. E de certo modo, está. Você está roubando de si mesmo o direito ao ócio legítimo. Porque existe uma diferença abismal entre o repouso e essa fuga digital. O repouso exige coragem. Deitar na rede no sábado à tarde sem culpa, olhar para o teto sem ter um podcast tocando no talo para preencher o silêncio, aceitar o tédio como parte da paisagem, isso exige uma fortaleza emocional que a gente perdeu. O vício da procrastinação entra justamente para tampar esse buraco. É um buraco em formato de tédio, de vazio, de incerteza sobre o rumo das coisas. Em vez de encarar a folha em branco, o livro que a gente comprou e não leu, ou simplesmente o fato de que a vida adulta é infinitamente repetitiva, a gente prefere o estímulo rápido, mastigado, industrializado e infinito das redes sociais. É um chiclete metal, mastiga muito, tem gosto forte nos primeiros 10 segundos, e depois vira uma massa insossa que você continua mascando só por hábito mecânico. O filósofo coreano-alemão Byung-Chul Han, que escreve muito sobre a nossa exaustão voluntária, bate numa tecla que dói.
Ele diz que nós nos tornamos carrascos de nós mesmos. A gente vive numa sociedade onde o desempenho virou religião, mas quando a gente finalmente esgota a cota de rendimento, em vez de descansar de verdade, a gente cai no oposto exato, a dispersão total. É o pêndulo maldito. Ou você está produzindo até a exaustão, ou está se entorpecendo até o esquecimento. Não há mais espaço para um meio termo, para o ritmo natural das coisas. E o pior é que a procrastinação moderna é astuta. Ela se veste de produtividade inofensiva. Você não está fazendo o relatório importante ou limpando o armário da cozinha. Não tem problema, você passa 2 horas organizando as pastas do computador por cor, ou respondendo e-mails arquivados de 3 anos atrás, ou pesquisando a biografia completa de um diretor de cinema cult que você nunca viu um filme. Você está ocupado. Você está soando a camisa da irrelevância. E o cérebro adora isso, porque ele sente que fez alguma coisa, enquanto foge habilmente da única tarefa real, aquela que exigiria vulnerabilidade, risco e a possibilidade genuína de errar. Sabe aquela cena clássica de domingo à noite? A luz amarela da sala, o ventilador girando devagar, o jornal na televisão ou a Netflix rodando no automático enquanto o estômago dá um nó porque amanhã a roda gigante volta a girar. Nesse momento, o seu feed do Instagram vira um cemitério de ilusões alheias. Tem gente correndo na praia às 6 da manhã, tem conhecido abrindo restaurante, tem palestra internacional, tem receita de pão de fermentação natural que demora 3 dias para ficar pronto. E você ali, sentado no sofá, com um farelo de biscoito na calça de moletom, sentindo que a sua vida é um rascunho mal feito que nunca vai virar livro. É nesse instante de fragilidade suprema que o vício dá o bote mais forte. Ele te promete que, se você rolar a tela mais um pouquinho, você vai encontrar a chave mágica, o atalho, a distração que vai colar os cacos da sua autoestima cansada. Só que o que ele entrega é o oposto. Ele te deixa anestesiado por mais 40 minutos e, quando você finalmente apaga a luz do quarto, o teto parece mais baixo do que antes. A gente precisa falar sobre essa culpa que acompanha o vício do adiar. Porque ela não é uma culpa moral puritana, daquelas que dizem que o diabo acha trabalho para as mãos ociosas. É uma culpa existencial. É a sensação incômoda de que você está escorregando pelos vãos dos seus próprios dias, como areia seca entre os dedos. Você olha para trás e vê um rastro de dias borrados, onde nada marcou, onde nada fincou raiz. E o ciclo se fecha de um jeito perverso. Quanto mais você procrastina, mais a tarefa se acumula. Quanto mais a tarefa se acumula, mais ansiedade ela gera. E quanto mais ansiedade você sente, mais o seu cérebro, desesperado por alívio imediato, corre para o único lugar onde não precisa pensar nas consequências, que é exatamente o feed infinito, o joguinho bobo no celular, a aba aberta com 12 vídeos curtos em sequência. É um cachorro correndo atrás do próprio rabo, mas com uma velocidade tão frenética que a gente esquece que o rabo faz parte do mesmo corpo. E é curioso notar como a gente gasta uma energia infinita tentando disfarçar isso. Para o colega de trabalho, para o grupo de amigos no WhatsApp, para a família, a gente constrói uma narrativa de que o problema é a falta de tempo. Nossa, estou corrido demais, a semana foi uma loucura, nem vi o dia passar. É uma mentira socialmente aceitável. A verdade, contudo, é muito menos cinematográfica e muito mais solitária. A gente não está sem tempo. A gente está sem coragem de habitar o próprio tempo. O tempo moderno virou uma linha de montagem da qual a gente quer escapar a todo custo, mas como não sabemos viver sem o chicote da urgência, a gente inventa uma urgência digital paralela só para continuar correndo no mesmo lugar, igual a um hamster de terno ou de pijama. O que nos traz diretamente para o ponto onde a corda começa a apertar de verdade. Porque chega uma hora em que a distração deixa de anestesiar e começa a machucar. Você percebe que não consegue mais ler 2 páginas seguidas de um livro sem que o polegar direito comece a espasmar procurando o celular imaginário na mesa de cabeceira. A sua capacidade de atenção virou farelo. E o sintoma mais melancólico disso tudo é quando você desliga a tela, olha para o quarto escuro e percebe que nem se divertiu. Você não relaxou, não aprendeu nada útil, não descansou a carcaça. Você apenas serviu de pasto para algoritmos que mapearam milimetricamente o seu tédio para transformar o seu cansaço em lucro alheio. É aí que entra aquela sensação física muito específica, aquela que bate bem no meio do peito quando a gente finalmente percebe a armadilha. Sabe aquela hora em que a luz da tela reflete nos seus óculos, o quarto já está completamente escuro, exceto pelo brilho azulado do aparelho, e você sente um gosto meio amargo na boca. Não é fome, não é sede. É a culpa vestida de pijama. É a consciência moral batendo na porta de casa e percebendo que você passou as últimas 4 horas assistindo a vídeos de pessoas cortando sabão em cubinhos ou reorganizando despensas na Tailândia. E você pensa, como foi que eu cheguei até aqui? Ontem mesmo eu jurava que ia dormir cedo, que ia cuidar da minha vida. O filósofo coreano-alemão Byung-Chul Han, que escreve muito sobre essa exaustão invisível que a gente carrega, fala sobre como a sociedade do desempenho transformou a gente em carrascos de nós mesmos.
Mas o ponto mais genial dele, e que dói um pouco de admitir, é que, quando a gente finalmente cansa dessa exigência absurda de estar sempre produzindo, a nossa única resposta é cair no hedonismo idiota e automático. A gente acha que está se rebelando contra o sistema ao ficar até as 3 da manhã vendo bobagem na internet, mas na verdade a gente só está terceirizando o nosso tempo para o mesmo dono, só que numa versão mais barata e viciante. A gente não descansa, a gente apenas desliga o disjuntor da mente e deixa a casa pegando fogo por dentro. E o pior de tudo é que esse vício em procrastinar cria uma espécie de micro-luto diário. Toda noite é a mesma cerimônia fúnebre. Você enterra mais um dia que poderia ter sido vivido com um mínimo de dignidade ou, pelo menos, de presença real. Você vai deitar com aquela sensação de que o dia escorreu pelos dedos, que a sua vida está vazando por algum ralo secreto, enquanto você estava distraído olhando para uma luz de LED. E aí o sono não vem limpo. O sono vem cheio de resíduos, de imagens fragmentadas, de trechos de músicas que repetiram 200 vezes no formato curto do aplicativo, rodando na sua cabeça feito um carrossel que não quer parar. A gente tenta culpar a falta de foco, a falta de disciplina, a falta de vergonha na cara. A gente compra planner colorido, baixa aplicativo de produtividade com sons de floresta chuvosa, faz promessa no primeiro dia do ano. Mas o problema nunca foi falta de método. O buraco é mais embaixo. A gente procrastina porque a nossa vida real, do jeito que a gente montou, virou um lugar de onde a gente quer fugir o tempo todo. Se o seu dia a dia fosse minimamente habitável, se você não estivesse o tempo todo fugindo de si mesmo, o descanso não precisaria ser um esconderijo secreto. Você conseguiria apenas parar. Sentar na cadeira da cozinha, olhar para a parede branca, tomar um copo d'água e deixar o pensamento aquietar sem precisar de uma muleta eletrônica para preencher o silêncio. Experimenta fazer isso amanhã. Só por 5 minutos. Desliga tudo, senta na sala, não pega o celular, não finge que vai ler um clássico da literatura russa para impressionar a sua própria consciência. Só fica ali, com o seu tédio, com a sua chatice, com a sua ansiedade miúda. No começo vai parecer que tem formiga no sofá. Vai dar uma coceira nos dedos, uma vontade física de checar se o mundo acabou lá fora. Mas se você resistir a essa coceira por um instante, vai acontecer uma coisa curiosa. O barulho de fundo começa a baixar o volume. O vício da procrastinação se alimenta justamente dessa pressa em abafar o menor sinal de vazio. Ele nos convence de que o silêncio é perigoso, de que se a gente parar de consumir estímulo por 10 segundos, a gente vai desabar. Mas a verdade que liberta, e que ao mesmo tempo dá um certo alívio, é que a gente aguenta o tranco. A gente aguenta o tédio. A nossa mente não vai explodir só porque a gente decidiu olhar para o nada enquanto o café passa no coador. A vida real não é o pico de adrenalina de cruzar a linha de chegada de uma tarefa impossível, tampouco é o torpor infinito de um Fiat que se renova sozinho até o sol raiar. A vida real está exatamente nesse espaço intermediário, meio sem graça, onde as coisas demoram para acontecer e onde a gente precisa aprender a habitar o próprio corpo sem a promessa de recompensa imediata. Então, olha, se hoje foi mais um dia em que você enrolou, adiou o que importava e terminou a noite com aquela culpa familiar mastigando o seu estômago, não se trate como um criminoso de guerra. Só aceita que você está cansado de um jeito que os aplicativos não conseguem curar. Fecha essa aba. Deixa o celular na sala, longe da cama. Apaga a luz. O mundo não vai acabar se você resolver, por algumas horas, simplesmente existir sem dar satisfação para ninguém, nem mesmo para o seu próprio hábito de fugir de si mesmo. Vai lá. Amanhã o dia clareia de novo e você tenta outra vez. Obrigado por ouvir. Deixa o like, e não foi ChatGPT no piloto automático.